Você já reparou que certas pessoas, quando não conseguem lidar com quem você é hoje, recuam no tempo e atacam quem você foi? Um erro antigo, uma fase difícil, uma decisão que você já revisou, já entendeu, já superou, e de repente tudo aquilo é jogado de volta no seu rosto, como se o tempo não tivesse passado. O impulso natural é se defender, explicar o contexto, mostrar o que mudou, provar que você não é mais aquilo. Esse impulso parece legítimo até você perceber que ele parte de uma premissa que os estoicos desmontaram há 2000 anos. A de que o seu passado precisa de aprovação externa para deixar de te definir. E enquanto você agir como se precisasse, vai continuar perdendo essa conversa antes mesmo de abrir a boca. Nesse vídeo vou te apresentar 3 princípios estoicos sobre como lidar com quem usa seu passado como arma. Se você aplicar pelo menos um deles na próxima vez que isso acontecer, a forma como você sai dessas situações vai mudar. Não porque você vai ter a resposta certa, mas porque você vai parar de entrar no jogo pelo qual a outra pessoa veio. Mas antes dos princípios, preciso te mostrar o erro que faz o ataque funcionar. Porque sem entender isso, qualquer princípio que eu te dar vai ser uma técnica. E técnica sem fundamento quebra exatamente na hora em que você mais precisa. A gente foi condicionado a tratar o passado como uma dívida aberta. Alguém menciona um erro antigo e automaticamente a gente entra em modo de prestação de contas. Justifica, contextualiza, detalha o quanto cresceu desde então. O problema não é que isso seja falso. O problema é que esse movimento entrega para o outro o poder de pautar a conversa. Você começa a responder ao tempo que ele escolheu, ao episódio que ele selecionou, ao enquadramento que ele construiu. E quando você faz isso, você confirma, sem querer, que aquele passado ainda tem autoridade sobre o seu presente. Os estoicos descreviam a mente como um general dentro de você. Alguém que comanda, que decide, que mantém o rumo, e consideravam o maior erro possível deixar que esse general passasse a obedecer ordens de fora. Não porque a opinião alheia seja irrelevante, mas porque uma vez que você entrega o comando da conversa para outra pessoa, você não consegue retomar dentro dessa mesma conversa. O jogo já mudou de mãos e você está jogando no campo dela. Primeiro princípio, o passado só funciona como arma contra quem ainda está em guerra com ele. Marco Aurélio governou o maior império da história enquanto era constantemente julgado por senadores que preferiam lembrar-lo de cada decisão questionável. Ele tinha poder suficiente para silenciar qualquer um deles. Não fazia isso. Nas meditações, um diário que ele nunca planejou publicar, ele escreveu de forma repetida sobre a inutilidade de gastar energia defendendo o que já passou. Não porque ele fosse indiferente ao julgamento, mas porque havia entendido algo que a maioria nunca entende. A defesa do passado é uma batalha que não pode ser vencida porque o campo dela não é a realidade, é a memória seletiva de quem quer te ferir. O ponto central é esse. A pergunta estoica, diante de quem usa seu passado contra você, não é como eu me defendo. É porque isso ainda tem peso suficiente para me mover. Enquanto houver conflito interno com o que você foi, vai existir uma brecha. Não porque a outra pessoa tem razão, mas porque você ainda não fechou aquela conta consigo mesmo. Trabalhei durante meses com alguém que, toda vez que eu discordava de uma decisão, voltava para erros que eu havia cometido semanas antes. Situações já reconhecidas, já encerradas. Minha primeira resposta foi me justificar, explicar o que havia mudado, mostrar o contexto que ele estava ignorando. A cada vez que eu fazia isso, o padrão voltava com mais frequência. Foi quando entendi o que estava alimentando o ciclo. Não era o passado. Era a minha disposição de colocá-lo em pauta toda vez que alguém abria essa porta. A outra pessoa não tinha poder sobre o meu passado. Tinha poder sobre a minha necessidade de ser compreendido por ela. E essa é uma necessidade muito diferente e muito mais perigosa. Fechar essa porta por dentro mudou completamente a dinâmica. Não porque eu ignorei o que havia acontecido, mas porque parei de tratar minha própria história como algo que precisava de validação externa para ser legítima. Segundo princípio, a serenidade que você mantém no momento do ataque é a única resposta que o passado não consegue invalidar. Epicteto nasceu escravo. Literalmente não tinha controle sobre quase nada na própria vida. E foi exatamente nessa condição que ele desenvolveu o
que ficou conhecido como a dicotomia do controle. A divisão precisa entre o que depende de você e o que não depende. Ele era implacável com isso. Toda energia direcionada ao que está fora do seu controle é energia subtraída do único lugar onde você ainda pode agir. Quando alguém usa seu passado contra você, a aplicação disso é direta e incômoda. Você não controla o que a outra pessoa lembra. Não controla como ela interpreta o que você foi. Não controla se ela vai usar isso de forma justa ou como munição. O que você controla é a qualidade da sua resposta quando isso acontece. E essa resposta não precisa ser um argumento. Ela precisa ser uma demonstração. Porque há uma lei silenciosa nesse tipo de conflito que ninguém gosta de admitir. Quem você é no momento em que é atacado diz mais sobre o seu crescimento do que qualquer coisa que você possa dizer sobre ele. O argumento mais inteligente que você dá vai ser questionado, distorcido, usado de volta contra você. Mas a serenidade com que você responde no momento em que reagir seria completamente justificável, essa não tem como ser invalidada. Ela é evidência presente de quem você se tornou. E é exatamente o que o ataque ao passado tentava negar. Se você quer estoicismo aplicado assim, com densidade real, se inscreve no canal. Toda semana eu aprofundo esses princípios aqui. Terceiro princípio: quem recorre ao seu passado para te atacar no presente está revelando o limite do que consegue lidar com o seu presente. Sêneca escreveu algo que parece simples, mas leva tempo para ser realmente digerido. Quando uma pessoa precisa diminuir o que você se tornou para se sentir confortável com onde ela está, o problema nunca foi o seu passado. Foi a sua evolução. O passado foi só o instrumento mais acessível. A maioria confunde isso com má intenção. Às vezes é. Mas a maior parte das vezes, quem usa seu passado contra você está fazendo algo muito mais revelador do que atacar. Está mostrando que não tem argumento suficiente para lidar com quem você é agora. Que o desconforto com a sua mudança precisa ser resolvido, te reduzindo ao que você foi. Essa informação, ela é valiosa, ela te diz com precisão o que aquela relação tem capacidade de sustentar. E há uma consequência prática disso que os estoicos levavam muito a sério. Cada vez que você entra na defesa do passado com alguém que não veio buscar entendimento, você desperdiça a única coisa que aquela situação tinha de útil. Não a discussão, a clareza sobre o que aquela pessoa é capaz de oferecer, sobre o que aquela relação pode ou não pode ser, e sobre o quanto de energia vale a pena investir nela daqui para frente. Ignorar essa clareza é garantir que o mesmo padrão vai voltar, com outro rosto, outro episódio do passado selecionado, a mesma estrutura. Esses três princípios apontam todos para a mesma direção. Quando alguém usa seu passado contra você, o problema não é o que eles lembram, é o quanto o que eles lembram ainda consegue mover você de onde você está. E isso não muda com a resposta certa na hora certa. Muda com o trabalho que você faz antes, menos com o passado que você já encerrou dentro de você, com a serenidade que você construiu como resposta padrão. E com a clareza sobre o que cada relação realmente tem capacidade de ser. Essa semana, escolhe um desses três princípios. Só um leva ele para a próxima situação, onde sentir que seu passado está sendo usado contra você. Depois volta aqui e me conta o que mudou. O passado não te define quando você para de precisar que os outros concordem com isso.